A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos que estão inscritos nesse canal. Quero louvar a Deus pela vida de vocês e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez para meditarmos sobre a palavra do Senhor, para falarmos a respeito da tão maravilhosa graça do Senhor que nos alcançou. Louvado seja Deus porque, como nós sempre falamos, você está bem. Se você está vendo esse vídeo é porque Deus continua com a sua mão poderosa estendida sobre a sua vida. Desde já eu quero orar com você para que Deus venha iluminar as nossas mentes. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus oremos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela graça e pela misericórdia do Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando mais uma vez a Tua palavra. Toda a honra e toda a glória pertence a Ti. Que o Senhor, meu Pai, faça conforme Tu quiseres, alcançando vidas, alcançando corações, para que possamos a cada dia caminhar, aguardando a volta do Teu Filho Jesus, que vem para nos levar para um céu de glória. Continua conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus e amém. Louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, indique para um amigo. Para que fazermos isso? Para que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor. É de uma forma simples, mas é de uma forma responsável, preocupado com o crescimento de cada um de nós, mediante o poder que a palavra do Senhor Jesus Cristo tem para nós. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então Ele é quem opera em nós o arrependimento e nos gera também o conhecimento, entendimento das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas. Estivemos falando sobre essa palavra aqui dias atrás e eu achei importante compartilhar com vocês, tá bom? Peguem a sua Bíblia, caso você não tenha Bíblia, por favor, próximo aí, não tenha Bíblia próximo, preste atenção. Eu tenho plena certeza que Deus irá falar com o seu coração, tá bom? É Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. O título aqui dessa passagem é A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. A Bíblia diz assim no versículo 36 do capítulo 7 de Lucas: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora. Meus irmãos, quando a palavra do Senhor chama essa mulher de pecadora, provavelmente essa mulher trata-se de uma mulher prostituta, uma mulher que era discriminada pela sociedade, uma mulher que não podia entrar no templo para adorar a Deus. Ela era totalmente discriminada. Quem encontrasse aquela mulher, com certeza não dava valor nenhum a ela e também pensava coisas horríveis a respeito dela. Então ela era desprezada. Nós começamos a entender que essa mulher, para chegar até Jesus, ela rompe algumas barreiras, a barreira da vergonha, a barreira do medo. Ela talvez tivesse ouvido Jesus em algum outro encontro onde Jesus estava pregando para multidões. Ela talvez tenha ouvido Jesus e o Espírito Santo foi trabalhando e a palavra de Deus foi trabalhando no coração dela e ela viu, pela misericórdia de Deus, que Jesus era a única esperança para uma pecadora como ela. Então aquela mulher entra na casa do fariseu, ela quebra um protocolo, ela faz algo admirável, algo que deixou muitas pessoas chocadas. E uma coisa interessante a respeito disso é que naquela época os jantares eram abertos para as pessoas estarem ali ouvindo as conversas que as outras estavam à mesa ali, tendo a mesa sentado. As outras pessoas podiam entrar para ouvir, mas aquela mulher era diferente, porque ela era uma prostituta. Mas ela era uma prostituta que ela viu que Jesus era a sua única esperança. Então ela entra naquele lugar disposta a ter um contato com Jesus, e ela entra ali disposta a dar o seu melhor. Ela entra com um frasco de alabastro, que era um frasco de mármore branco, com um perfume caríssimo. Esse perfume custava aí cerca de 300 denários. Isso quer dizer o quê? 300 dias de trabalho
era necessário para comprar um frasco desse. Ela entrou disposta a dar tudo a Jesus. Ela não entrou disposta a comprar a sua salvação, mas ela entrou disposta a louvar ao Senhor Jesus Cristo, louvar a Deus, porque Jesus Cristo a salvou. Ela já estava crendo em Jesus. Ela não comprou salvação, porque salvação não se compra, a salvação se crê. E nós vamos sendo transformados pelo poder de Deus, vamos começando a desejar ser como Cristo, como Cristo andou, devemos andar. Mas aquela mulher, com a sua coragem e com o seu reconhecimento e com a sua gratidão, entrou ali, ela ungiu os pés de Jesus, ela derramou aquele perfume que para muitos era caríssimo, e era caríssimo mesmo. Ela entendeu que a coisa mais valiosa que ela tem é a salvação da sua alma, é o acolhimento que Jesus Cristo fez por ela, aceitando ela e dando salvação a ela e transformando a vida dela, porque eu tenho certeza que a partir daquele momento ela não voltou mais para a prostituição, mas ela dedicou a sua vida inteira a Deus, porque ela achou um verdadeiro tesouro. E agora aquele fariseu, ele começa no seu coração a questionar a atitude de Jesus recebendo aquela mulher, né? Um outro detalhe interessante é que ela se lançou aos pés de Jesus. A Bíblia diz que o reino dos céus ele é conquistado à força. Então aquela mulher, ela rompeu as barreiras para estar ali na presença do Todo-Poderoso, reconhecendo Ele como seu Salvador e se maravilhando nele, dando tudo que ela tinha. Ela quebrou aquele vaso de perfume, lançou ali, jogou nos pés de Jesus, e agora ela começa a enxugar com seus cabelos. Outra coisa que ela fez que não se podia fazer, mas ela ali com a sua coragem, ela solta os cabelos, que as mulheres não poderiam fazer isso na época, em público. Ela não estava nem aí, ela queria agradecer ao seu Salvador pela tão maravilhosa salvação. Mas o fariseu, com toda a sua religiosidade, ele não entendeu, e ele começou no seu pensamento a dizer assim, a pensar aqui, como vocês acabaram de ouvir. Ele começou a dizer, olha, quem é esse? Que profeta que é esse? Se ele fosse realmente um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. Jesus, ele conhece o que se passa dentro do nosso coração e da nossa mente. Então Jesus agora, antes que aquele homem abrisse a sua boca, eu acho que ele não iria abrir a boca para falar isso em público, Jesus Cristo já sabia o que ele estava pensando. E aí Jesus Cristo vem, Jesus Cristo fala, olha Simão, eu tenho uma coisa para falar com você. E ele agora diz, olha, no versículo 41, Jesus continua, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Aquela mulher tinha convicção da sua pecaminosidade, e ela agora se lança aos pés de Jesus. Já Simão era um iludido, pensando que poderia ser salvo pelas obras da lei. E agora aquela mulher amou mais Jesus do que Simão, porque aquela mulher entendia a sua pecaminosidade, a sua miséria. Já Simão se achava justificado por ele mesmo. Para os judeus, se eu fosse um judeu e visitasse a sua casa, você tinha o dever de lavar os meus pés. Então ele não considerava Jesus, ele não respeitou Jesus, não teve Jesus em autoestima como Salvador do universo. Ele negligenciou coisas simples como lavar os pés de um visitante. Com certeza ele lavava os pés de outras pessoas que fossem na casa dele, mas quanto a Jesus ele negligenciou. Já essa mulher lavou os pés de Jesus ali com aquele perfume e o adorou como seu único e suficiente Salvador. Então Jesus diz, olha, quem mais entende que é pecador e recebe perdão, esse vai amar mais a Cristo. Agora aqueles que acham que não precisam de perdão, aqueles que acham que através das suas boas ações podem ser salvos, eles não chegam nem a crer que Jesus é o Senhor, como esse homem aqui o fez, né? E nós vemos aqui, irmãos, que moral da história no final desse capítulo, Jesus Cristo no capítulo 50 vai dizer, vai, a tua fé salvou você, vai em paz. Quando Jesus Cristo fala vai em paz, ele está dizendo aqui
No grego ele está dizendo, vá para dentro da paz. Ele está falando uma coisa muito importante para essa mulher. Essa mulher nesse dia, ela alcançou a salvação porque ela creu no Senhor Jesus. Ela não entrou ali para pagar pela salvação, levando um perfume de 300 denários, mas ela entrou ali convicta de que há misericórdia no Senhor Jesus para salvar o maior dos pecadores. Então ela entra ali, ela já entra com gratidão, porque ela tinha convicção de que há perdão para os pecados por Jesus Cristo. E quando ele diz, vá para dentro da paz, ele está dizendo que agora você creu em mim e você está dentro de mim. Então quando o meu Pai olha para você, ele não está mais irado com você. Ele me vê, porque você está dentro de mim. E quem está em Cristo está guardado. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Logicamente que crer no Senhor Jesus consiste em desejar andar como Ele. E que darei eu ao Senhor por todos os teus benefícios? Jesus não troca, Deus não faz troca com ninguém. Quem deu a Ele para dele receber? Todas as boas obras que nós fazemos é fruto do mover do Espírito Santo, que nos faz desejar ser como Cristo em obras, em amor. Então, meus irmãos e meus amigos, analise essa história, esse vídeo rápido, analise tudo isso e veja em você se há gratidão. Veja em você se você entende que era o pior dos pecadores e que Deus oferece perdão. Se há em você esse sentimento de que você toda a vida pecou contra Deus, contra os céus. Lembra do filho pródigo? Pequei contra os céus e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Essa é a história de toda a raça humana. Não existe espaço aqui para gratidão maior do que a salvação em Jesus Cristo. E quando há gratidão, nós quebramos um vaso de alabastro de 300 denários, um ano de serviço. Quando há gratidão ao Senhor, nós nos prostramos, não importa na presença de quem seja, nós honramos o nosso Deus. Quando há verdadeiramente o reconhecimento da nossa pecaminosidade e do perdão que recebemos de Deus, existe uma alegria constante, ainda que a tristeza venha te abater, as decepções da vida venham querer derrubar você e destruir, ainda que tudo esteja se esvaindo e parece que está arruinando. Talvez você olhe para a sua vida e diga, meu Deus, eu não aguento mais. E eu quero dizer que Jesus Cristo oferece salvação para as nossas almas. A Bíblia diz que Ele refrigera a nossa alma. Então que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos, que nós possamos continuar firmes. Se você está longe, por favor, pela misericórdia de Deus, volta e venha adorar ao Senhor, e pensando sempre em estar com Ele para sempre na eternidade. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.